Você é professor do ensino técnico, do ensino superior e quer ou sente necessidade de mudar a sua sala de aula? Não sabe o que fazer, como fazer, por onde começar? Neste vídeo vou te dizer como iniciar, como começar a fazer isto. Eu sou Aldrina Cândido, sou enfermeira e professora de enfermagem e neste canal falo sobre docência, semeando saberes pedagógicos com o objetivo de te ajudar a transformar a sua sala de aula. Então, aproveite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Toda semana temos um conteúdo novo. E vamos para o vídeo de hoje. O professor Miguel Zabalza, da Universidade de Santiago de Compostela, fala sobre 10 competências que são necessárias para um professor do ensino universitário, que eu acredito que se aplique também a professores de outros níveis de ensino, apesar de sabermos que o ensino superior, o ensino técnico, possui características diferentes, assim como estes possuem características diferentes do ensino fundamental e do ensino médio. Mas em se tratando de competências de professor, né, acredito que sejam necessárias em qualquer um destes níveis do ensino. E a primeira competência que é mencionada por ele é que o professor precisa saber planejar o processo de ensino-aprendizagem. Certo, parece algo simples, né? Vamos planejar a disciplina. De fato é, né? Faz-se uma seleção de conteúdos, estabelece objetivos, distribui-se esses conteúdos em um cronograma para se determinar que conteúdo será trabalhado, que dia ao longo do período, ciclo, semestre, dependendo de como as instituições denominam. Mas não é deste plano que eu estou falando. Eu estou falando do plano de aula, o plano de cada aula que acontecerá. E este plano de aula, no geral, na maioria das instituições de ensino superior, ele é ausente. Os professores não o elaboram. E quando ele não é ausente, ele é simplório. Às vezes tão simples que se você pede para que o professor apresente, não é exatamente apresentável. Então, esta é uma necessidade dentro do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior e que muitas vezes a gente não vê acontecer. Não são todas as instituições, nem todos os professores, claro, que agem assim, mas é uma prática muito comum no ensino superior, o não planejamento de cada aula. Planeja-se a disciplina para um semestre, um ciclo, mas o plano de aula especificamente não acontece. Posto isso, outra coisa que quero comentar é sobre a predominância que ainda temos no ensino superior de metodologias tradicionais. As atividades são basicamente centradas na figura do professor, enquanto que o aluno está ali passivamente, apenas recebendo um conteúdo, anotando, mas com pouco envolvimento, pouca participação, pouco engajamento. Eventualmente, esses alunos fazem algumas perguntas. Sim, pasmem, ainda temos, em pleno século XXI, salas de aula que funcionam assim, com aulas magistrais, onde os professores estão ali para expor o conteúdo, para falar, e falam conteúdo e o aluno praticamente não participa desse processo. E voltando lá à competência mencionada pelo professor Zabalza, eu considero que é crucial o planejamento de aula. E que, caso eles não existam, é importante que eles passem a existir. E, caso existam, que eles sejam melhorados. E é exatamente aqui onde eu trago a ideia de mudança. Se você sente necessidade de mudar a sua prática pedagógica, de mudar a sua prática docente, comece pelo seu planejamento. Avalie se o seu planejamento está considerando mais essas metodologias tradicionais e tente incluir neste planejamento metodologias mais inovadoras. Isso com certeza vai começar a fazer uma mudança na sua sala de aula. Portanto, planejar é o ponto de partida. Mas para este planejamento é necessário que você tenha saberes pedagógicos. Sem estes saberes, você não vai ter, por exemplo, conhecimento e acesso as mais variadas metodologias que nós temos, as técnicas que existem, e mesmo que você as conheça sem conhecimentos pedagógicos, muitas vezes não consegue adequá-las ao seu conteúdo, adequá-las aos seus alunos, às necessidades dos seus alunos. Por isso que os conhecimentos pedagógicos são tão necessários.
Para que se faça um bom planejamento pedagógico, é essencial a construção de saberes pedagógicos, a aquisição de saberes pedagógicos. Fazer um plano de aula exige, por exemplo, a construção de objetivos de aprendizagem. E estes objetivos não podem ser centrados na figura do professor. Não são as coisas que o professor fará na sala de aula que é o objetivo de aprendizagem, de forma alguma. O foco precisa ser o estudante. A definição de metodologias de ensino, de técnicas e recursos de ensino e de formas avaliativas. Se você não tem conhecimentos pedagógicos, certamente você não conhece o leque de opções que existam aí, principalmente relacionado a técnicas de ensino e as possibilidades de avaliações, as formas avaliativas, as modalidades avaliativas. Por isso que é tão importante a aquisição dos saberes pedagógicos para que o seu planejamento seja um planejamento adequado e que seja realmente um planejamento que surta efeito, ou seja, que gere uma aprendizagem significativa nos estudantes. Vou deixar aí 2 dicas para você começar a mudar a sala de aula. A primeira dica é valorizar essa etapa do planejamento. Realize o planejamento, o plano de aula, de cada aula que você fará. Esse planejamento é um momento em que você para, inclusive, para refletir sobre a sua prática docente. E não tem nada melhor do que essa reflexão para fazer você identificar quais são os pontos de melhoria. E com os conhecimentos, os saberes pedagógicos, você começa a trabalhar esses pontos de melhoria e assim você consegue modificar a sua prática docente. Se você não possui esses saberes pedagógicos, busque-os, adquira-os. Se você os possui, aperfeiçoe-os e aplique-os. Muitas vezes, os professores até têm algum conhecimento pedagógico, mas não conseguem aplicar. Vou citar apenas um exemplo. Professores que já atuaram em algum outro momento da sua história profissional, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí chegam ao ensino superior. Alguns parecem não conseguir fazer a correlação. A gente sabe que são âmbitos diferentes, mas em alguns aspectos são semelhantes. Professores que já trabalharam, às vezes, com pedagogias como, por exemplo, educação de jovens e adultos. O que nós temos na universidade? Jovens e adultos estudando. Então, por que esta pedagogia também não pode ser levada para dentro da universidade? Então, muitas vezes, algumas pessoas estão com os conhecimentos pedagógicos aí guardados e não conseguem aplicá-los no ensino superior. Então, vamos quebrar isso aí, vamos desbloquear e vamos aplicar esses conhecimentos pedagógicos e nada melhor do que fazer isso durante o seu planejamento de aula. A segunda dica que eu deixo: quando você for fazer este planejamento, não pense em você. Pense no estudante. Se coloque no lugar do estudante. Sente na cadeira dele. E analise o que eu gostaria de ter em uma aula, de ver em uma aula. Como eu gostaria que uma aula fosse? Será que esta aula que eu estou preparando, ela me envolveria se eu fosse aluno? Será que ela me engajaria? São perguntas que a gente pode fazer. Então, construa as aulas considerando a perspectiva do estudante. Esse é um ponto essencial. Quem de nós não vivenciou aulas cansativas, chatas, repetitivas? Muitas vezes os professores fazendo leituras, né? Atualmente são leituras de slides, em outros tempos, leituras de transparências, leituras do próprio quadro, aqueles apontamentos enormes que eram colocados nos quadros. Acredito que muitos de nós vivenciamos isso. E se naquele tempo nós já achávamos isso tão chato, imagine atualmente que a gente tem tantas outras coisas mais interessantes. A tecnologia na palma da mão e muita coisa que atrai a nossa atenção, que desvia a nossa atenção. É muito difícil você concentrar um aluno em uma sala de aula sentado apenas ouvindo você, professor. Então, pense na hora do planejamento, se coloque no lugar do estudante e modifique a sua prática. Pense em uma prática que os acolha, que os envolva. Esse é um ponto essencial para que a gente comece a mudar a nossa prática pedagógica, para que a gente saia dessas salas de aula com uma predominância de metodologia tradicional e a gente comece a ter metodologias mais inovadoras que envolvam muito mais os alunos na construção do conhecimento e que produza aprendizagens significativas. Então, só para resumir,
A primeira dica é planejar cada aula. Planeje cada aula. A segunda dica é planeje se colocando no lugar do estudante. E assim você vai com certeza começar a modificar a sua sala de aula. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros professores. Assim a gente pode começar um movimento, né, que vise a reflexão da prática docente no ensino superior e a gente consiga, de repente, abrir portas para mudanças nesse processo de ensino-aprendizagem. Aproveite e comente aqui neste vídeo o que você gostaria de aprender com relação ao planejamento de aula, ao planejamento da prática docente. Deixe registrado aí nos comentários, isso com certeza vai me ajudar a produzir, inclusive, mais conteúdo e mais material aqui para o canal. Isso ajuda você também nesse processo de repensar a prática docente e de começar a mudar a sua sala de aula. Então ficamos por aqui, aguardo o seu comentário e até o próximo vídeo.